O caso da influenciadora Deolane, ela está ficando cada vez mais complicado, tá? A delegada que está investigando o caso está citando agora uma possível conexão dela com aquele plano para matar o Sérgio Moro lá de 2019 e também com a morte do delegado Rui Ferraz, que foi morto em 2025 lá em Praia Grande, né? Ambos os casos eram figuras que tinham colocado criminosos do PCC na cadeia, que tinham brigado com o PCC diretamente, e o papel dela nessa história não seria o meramente de lavagem de dinheiro, né? Lembrando que ela foi acusada inicialmente de estar lavando dinheiro para o PCC. Mas o que a delegada revelou é que havia a apreensão de bilhetes, recados do PCC para ela, em que ela era a pessoa responsável por identificar o endereço dessas pessoas. Então, ela que teria descoberto o endereço do Sérgio Moro e não sei o que lá, e passado para a liderança do PCC. Isso coloca ela numa posição de cumplicidade com o PCC muito grande, né? É lógico, a gente tem que lembrar que isso tudo é suspeita, a delegada está suspeitando disso, pode ser que ela seja inocente, que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas do ponto de vista jurídico, a situação dela ficou mais complicada. Tá? Se antes ela estava sendo colocada apenas como a caixa do PCC, né, como a parte de lavagem de dinheiro, isso daí já coloca ela como cúmplice em alguns crimes bastante sérios aí do PCC. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por 9 dedos que não servem pra porra nenhuma. Peter quer conhecer o broche da Suicinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a delegada que está investigando o caso da Deolane, né, Deolane Bezerra, vocês sabem, uma influenciadora muito famosa. Ela foi conhecida primeiro por ela tem uma conta no Instagram muito conhecida, ela é advogada, então ela dava muito conselho, coisa e tal, e é uma figura muito polêmica, né? E, enfim, ela já tinha sido presa ano passado por ligação com a questão do jogo do Tigrinho, mas ficou presa há pouco tempo, logo em seguida foi solta. Eu entendo que esse processo ainda está rolando dela, do jogo do Tigrinho, mas certamente é alguma coisa que não tem mais muito peso, né? Agora ela foi presa novamente agora, acusada de ligação com o PCC. E esse caso aqui parece muito pior, tá? Então, a delegada que está investigando esse caso da Deolane, ela deu uma entrevista à TV Léo Dias e avisou que a Deolane pode ter ligação com ameaças feitas por integrantes do PCC contra o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, na época em que ele era o ministro da Justiça do Bolsonaro, né? Então vamos lembrar essa história. O Sérgio Moro, que atuou na Lava Jato contra o Lula, que colocou o Lula na cadeia e coisa e tal, e sempre foi odiado pela esquerda por isso. Quando ele se tornou ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ele também endureceu a pena do pessoal do PCC, transferiu pessoas do PCC para presídios de segurança mais forte, coisa e tal, afastou lideranças do PCC, enfim, dificultou a vida do PCC dentro da cadeia quando ele era ministro da Justiça. Como resultado disso, no final do governo Bolsonaro, quando o Sérgio Moro já não era mais ministro do governo Bolsonaro, havia um plano para matar o Sérgio Moro, né? E felizmente esse plano não deu certo, eles não conseguiram fazer isso, mas a polícia investigou, prendeu um monte de gente, tá aqui, ó. 8 pessoas são condenadas no Paraná por envolvimento em plano do PCC para sequestrar Sérgio Moro. Queriam sequestrar ele e matá-lo por retaliação por mudanças no regime de visitas em presídios. Então ele colocou os presidiários, o pessoal da liderança do PCC, em regimes mais restritos, né, com menos visita, e o pessoal queria descontar sequestrando e matando o Sérgio Moro, né? Felizmente não deu certo, foi desvendada a coisa, o pessoal foi preso, né? E aqui, aparentemente, segundo eles estão dizendo, ela pode ter ligação com o PCC neste caso do Sérgio Moro. E também com a morte do delegado Rui Ferraz. O delegado Rui Ferraz, ele era secretário de segurança de Praia Grande, que é um município ali no litoral de São Paulo, mas ele era depois. Antes disso, ele foi o superintendente da polícia, que justamente foi responsável pela prisão dos líderes do PCC, né? Então aqui, ó, o Ministério Público de São Paulo denunciou 8 pessoas apontadas como responsáveis pelo assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo,
que foi executado a tiros em setembro do ano passado, setembro de 2025, no litoral paulista, né? Eu falei sobre isso, né? Foi um caso clássico de execução. O pessoal não tentou assaltar, não tentou nada, cercou o carro do cara, fuzilou o cara, matou ele e sabe-se que foi pelo PCC, justamente porque ele era o cara que botou o Marcola na cadeia, botou um monte de lideranças do PCC na cadeia, quando era delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Tá? Ou seja, o delegado-geral é o cara que comanda toda a Polícia Civil de São Paulo. Depois disso, ele se aposentou da polícia e se tornou secretário de Segurança de Praia Grande, mas ainda assim o PCC queria se vingar dele. Né? Então, esses dois casos aqui, segundo diz a delegada, tá, haviam recados do PCC para a Deolane com relação a levantamentos de endereços dessas pessoas. Então, a suspeita, mais uma vez, é importante ressaltar que isso aqui é suspeita, ela ainda não está condenada por esses atos, pode ser que seja mentira, pode ser que seja uma suspeita infundada, mas a suspeita da delegada é que ela teria sido responsável no PCC por fazer esse levantamento, tá? Qual que é a vantagem que ela tem? Ela é uma pessoa que é ligada ao PCC, uma pessoa que tem muito dinheiro, então ela poderia recorrer a muita gente para pegar informações e coisa e tal, e esse seria o papel dela, segundo a delegada está dizendo, tá? O avanço das apurações, aliados à análise de aparelhos celulares, sigilos bancários, fiscais, e levou à identificação de movimentações financeiras consideradas suspeitas, e além disso, que o pontapé inicial das investigações foram bilhetes e manuscritos trocados entre lideranças da facção criminosa na penitenciária de Venceslau Braz, no interior de São Paulo, que indicavam que ela seria essa pessoa que faria esse levantamento dos endereços do pessoal, né? Então, essa é a situação dela, uma situação que fica muito complicada. Fica mais complicada ainda quando você vê que ela estaria envolvida num plano para sequestrar e matar o Sérgio Moro, e torturar e matar o Sérgio Moro, e ela é muito amiga do Lula, né? A Deolane Bezerra apareceu do lado do Lula, que é associada ao PCC. Deolane foi à posse do Lula, gravou um vídeo com o Lula, o pai tá estourado, não sei o que lá. Ela sempre deixou claro que apoia o Lula e coisa e tal. E mais uma vez, pode não querer dizer nada isso, né? Pode não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas vocês lembram que o Lula disse que só vai se sentir feliz no dia que o Moro pagar pelo que ele fez, né? Isso, em muitos lugares, seria considerado uma ameaça muito séria. Uma pessoa comum falar uma coisa dessa não é tão preocupante, mas o presidente da República, que tem todo o aparato policial do lado dele, todo o aparato jurídico do lado dele, é uma ameaça séria. E agora a gente sabe que também ele talvez tivesse o aparato do crime organizado para fazer esse desejo dele, né? Lembra que em 2023, depois de já ter tomado posse como presidente, o Lula disse numa entrevista para um site da esquerda que na cadeia ele pensava em foder com o Moro e se vingar dessa gente. E, mais uma vez, isso é uma coisa bastante preocupante, porque ele é um cara poderoso, e agora a gente sabe que ele tem uma amizade muito grande com uma pessoa do PCC, que, em última análise, estava querendo realmente foder com o Moro e se vingar dessa gente, né? Até os termos usados se enquadram muito bem, porque, repara, o que o PCC está querendo nesse caso, tanto no caso do delegado lá de Praia Grande, quanto no caso do Sérgio Moro, era justamente se vingar de pessoas que agiram contra o PCC, né? De novo, não quer dizer que o Lula tenha falado com a Deolane sobre isso, não quer dizer que a Deolane tenha falado com o Lula sobre isso, pode ser que seja uma correlação totalmente espúria, né? Mas repara como é que há essa ligação, né? No mínimo, há uma conjunção de desígnios, ou seja, ambos queriam a mesma coisa. Pode ser que o Lula não tenha falado nada para a Deolane, pode ser que a Deolane não tenha falado nada para o Lula, mas ambos tinham o desejo, aparentemente, segundo investiga a delegada da polícia, o desejo de, como disse o Lula, foder com o Moro e se vingar desta gente, né? Então, lembrando também que quando o Lula tomou posse, o STF e o TSE deram um jeito de impedir a posse do Deltan Dallagnol. Aquilo foi um absurdo, porque não havia absolutamente nada que permitisse, né, que justificasse tirar o cargo do Deltan Dallagnol. Ele ganhou para deputado federal com uma folga muito grande, mas inventaram uma história de que ele saiu do Ministério Público, não sei o que lá, e que poderiam ter aberto um procedimento administrativo contra ele. Poderiam ter aberto, mas não abriram, né? Ou seja, não havia justificativa para ele não assumir o cargo que ele foi eleito, né? No entanto,
o Sérgio Moro não assumiu. Ele está agora liberado para disputar as eleições esse ano, e tem tudo para ganhar lá no Paraná, inclusive para senador, se for o caso, mas o Lula queria mais, o Lula queria o Moro, queria foder com o Moro, né? E agora a gente sabe que havia essa ligação da Deolane, que também queria foder com o Moro, junto com o pessoal do PCC, que também queria foder com o Moro. Um monte de gente queria foder com o Moro, parece muito claro nessa história aí. E só gente errada, né? Só gente ligada ao crime, ligada à corrupção. O Fantástico, a Rede Globo, não fala muita coisa sobre isso, fala sobre como a Interpol monitorou a rotina da Deolane na Itália antes da prisão, né? Lembra que a Deolane ela estava na Itália, ela voltou para o Brasil voluntariamente e foi presa na volta dela no Brasil. Havia a indicação de que caso ela não voltasse, ela seria presa na Itália também, já havia toda a preparação para a prisão dela na Itália. Aqui tem a informação de que a polícia entrou pela janela da casa da influenciadora para prender ela e coisa e tal. Isso costuma ser uma coisa possível, né, para você evitar que a pessoa fuja, que a pessoa tente escapar ou tente esconder alguma coisa. Normalmente não é necessário, mas eles acharam pertinente nesse caso, né? Outras acusações que pesam contra ela, que são muito pesadas, também é a questão de abrir 35 empresas no mesmo endereço para ocultar dinheiro, né? Você tem empresas em endereços não muito convencionais, numa casa e coisa e tal, isso não é errado necessariamente. Agora, você ter 35 empresas no mesmo endereço fica uma coisa estranha, né? Não dá para saber. Talvez seja o endereço do contador dela, tá? Não é incomum que contadores abram empresas para todas as pessoas que ele atua, né? Aquele contador abre empresa para todas as pessoas que atuam no mesmo endereço, no endereço da empresa de contabilidade. Eu não sei se é esse o caso, mas a polícia está investigando isso daqui. Essa é uma das acusações contra ela, mas depois de ver essa informação de que pode ter ligação com o caso do Sérgio Moro e do Rui Ferraz, a coisa fica muito mais complexa, né? Se no momento ela era acusada de ser o caixa do PCC, o pessoal que lavava dinheiro para o PCC, agora pode ser uma coisa bem mais séria nisso daí, tá? Aqui fala sobre a operação lá na Itália também, que monitorou a Deolane, né? Então vamos ver o que vai sair disso daí. Parece que ela também teve 27 milhões de reais em bens bloqueados pela justiça. Ela vai responder agora, né? Vai apresentar a parte dela da defesa. Vamos ver quem tem razão nessa história toda aí. Mas eu fico muito preocupado com essa ligação PCC, Deolane, Bezerra e Lula, né? Que é uma ligação direta, que todo mundo ali quer matar o Moro, quer ferrar com o Moro, né? É preocupante isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.